Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como é bom poder estar no lugar onde Jesus está. Como é bom poder sentir a presença dEle. Que alegria poder estar junto com vocês aqui nesta manhã para louvarmos ao Senhor, para entregarmos um culto a Deus. Culto, na sua etimologia, ele quer dizer entrega. A gente vem para o culto para receber, mas na verdade é o contrário, a gente tem que vir para entregar. E eu estou feliz de estar aqui com os irmãos nesta manhã para entregar um culto a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Samuel Gonçalves. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Uma honra poder conhecer o senhor. Já acompanho pelas redes sociais. Estive com os seus filhos recentemente na AD São Simão, inclusive. Que Deus abençoe o pessoal da AD São Simão. E poder conhecê-lo pessoalmente é uma honra para mim. Que Deus em Cristo vos abençoe. Faço menção também do pastor Antônio Gregório. Que Deus abençoe o senhor. Prazer conhecê-lo. Também quero agradecer ao irmão Tiago, ao irmão Francisco, a toda a liderança dos adolescentes. Obrigado. É uma honra estar aqui. Meu sentimento é de muita gratidão e por isso, em palavras, eu só posso dizer muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, quem tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos 18 a seguir. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos 18 a seguir. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a seguir. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. O texto bíblico diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguem, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E quem crer nessa palavra, diga amém. Amém. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um rápido aviso a vocês. Eu prometo que eu serei muito breve. Deus me deu o privilégio de escrever o meu primeiro livro. É uma autobiografia. Eu falo sobre o meu ministério, sobre tudo que Deus tem feito na minha vida. Esse livro está sendo bênção na vida de muita gente, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também. Eu sou muito novo ainda, talvez tenha alguém olhando e dizendo: nossa, esse pregador tem cara de novo. É que no meu caso eu sou mesmo. Eu tenho apenas 21 anos de idade, eu tenho muito para aprender, tenho muito para caminhar, mas já deu tempo de escrever um pouquinho sobre a fidelidade de Deus na minha vida. Então, no final do culto eu vou estar vendendo os meus livros para os irmãos. Antes, eu só trazia os meus livros.
mas eu tenho percebido tamanha necessidade da nossa geração em relação à leitura. Eu costumo dizer que o patrimônio mais caro do mundo se chama ignorância, porque você passa a vida inteira pagando por ela e termina sem nada. Então, pensando nisso, eu comecei a trazer alguns livros que eu tenho certeza que vão ser bênção para a sua vida. Dentre eles, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, um livraço, um dos meus preferidos. Sabe aquele filme O Peregrino? Também tem um livro dele lá, muito forte, que vai abençoar a sua vida. E tem outro que eu gosto muito também, que o nome dele é Em Seus Passos, o que faria Jesus? A verdade é que a gente hoje quer ser parecido com todo mundo, menos com Jesus. Será que Jesus falaria o que você fala? Será que Jesus andaria da forma que você anda? Esse livro vai te ajudar a ser um pouco mais parecido com Jesus. E eu trouxe também algumas trufas, irmãos. Tem um mistério nessas trufas que não engorda, quem é feio fica bonito, e quem está encalhado casa no mesmo ano. É muito forte o negócio. Pregador, e qual o valor dessa bênção toda? E aí que entra o melhor de tudo. Presta bem atenção para no final do culto você não me perguntar para mim. Presta atenção para você entender. Essa trufa não tem um valor específico. Então você vai chegar lá, eu vou confiar em você. Eu vou confiar que você não tem as mãos mirradas. Então você vai chegar lá no final, e aí você vai abençoar e dar um valor que você achar justo. Se você quiser abençoar a minha vida, fique à vontade, que Deus te abençoe também. Pregador, o que você aceita? Dinheiro e Pix. Fiado pode? Que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Eu vou pedir a atenção de vocês. Eu sei que nós estamos caminhando para o horário de almoço, mas eu sei que os 20 minutos são um pouco cansativos, mas me aguenta, irmãos. Depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Quem me ouve, por favor, diga amém. Nós estamos em um congresso e eu não queria de modo algum fugir do tema, mas eu também não poderia deixar de falar sobre missões. Afinal, nós estamos numa manhã missionária. E orando a Deus, Deus me deu um tema que abrange o congresso, mas que abrange também a obra missionária. E é por isso que o tema dessa mensagem é a resposta de uma igreja odiada. Diga comigo, a resposta. Não, irmão, eu sei que você está com fome, mas vamos lá, diga comigo, a resposta de uma igreja odiada. Obrigado. Através desse texto, nós entenderemos que a igreja é odiada, atacada, aborrecida a todo instante. Sempre tentam manchar a sua imagem, destruir a sua reputação. Mas a igreja não fica calada. Pelo contrário, a igreja que é igreja sempre dá uma resposta muito clara diante de tudo isso. E no final, nós veremos como a igreja responde ao ódio do mundo. Perceba que aqui nesse texto, Jesus está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. Em poucas horas, os líderes religiosos de Israel condenariam o Messias e pediriam seu sangue. Jesus já havia ensinado claramente aos discípulos que um dia eles sofreriam perseguições. Ele mencionou esse fato no Sermão do Monte e em seu sermão de comissão, quando enviou os discípulos a ministrar. Ele também enfatizou isso em seu sermão de acusação dos fariseus. Ele declarou abertamente que perseguiriam e matariam os servos de Deus. Nós podemos encontrar também uma advertência parecida em sua mensagem profética no Monte das Oliveiras. E ao longo do Evangelho de João, fica evidente que a instituição religiosa não apenas se opôs a Jesus, mas também procurou matá-lo.
Ao prosseguir com seu ministério, Jesus enfrentou ondas de ressentimento, de ódio e, por fim, oposição ostensiva. Logo, os discípulos não deveriam ter se surpreendido quando Jesus tocou na questão da perseguição, porque eles já haviam ouvido a advertência e, mais do que isso, eles já haviam visto um mestre enfrentar o ódio dos homens durante o seu ministério. Cristo agora se volta inteiramente para o envio dos discípulos ao mundo. O que esse envio trará? Frutos, boas obras, realizações? Sim, é para isso que foram designados, para realizarem obras até mesmo maiores do que o seu Senhor, obras maiores do que ele fez. Isso virá. No entanto, a primeira resposta do mundo à igreja ou aos serviços dos discípulos é o ódio. Ele será assustador. Jesus faz questão de frisar isso, de falar sobre isso, para que se elimine do coração dos discípulos a preocupação da conclusão da sua mensagem, para que quando eles percebessem que o povo não gostou da mensagem, eles não ficassem pensando: será que a causa disso somos nós? Será que nós erramos no sermão? Será que nós desempenhamos mal o nosso serviço? E eu acho isso interessante porque hoje nós baseamos o sucesso da nossa pregação de forma diferente. Se o povo gostou, é porque a mensagem foi top. Se o povo aplaudiu, é porque quebrou tudo. Se a massa aprovou, está convidado para a próxima festa. Mas o sucesso de uma mensagem para Jesus não está relacionado a quantos aplausos os discípulos receberam, mas sim a quantas críticas. O sucesso da mensagem para Jesus não tem nada a ver com envolver a massa ou agitar uma plateia. O sucesso da mensagem de Jesus está relacionado ao desprezo do povo, à perseguição dos falsos. É por isso que no versículo 18, Jesus começa dizendo: se o mundo vos aborrece, se o mundo vos odeia. A construção da sentença no grego, e esse uso particular do termo traduzido por se o mundo vos odeia, indica que assume a condição como verdadeira. Seria como um homem dizer assim, um homem aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, no calor, dizer assim: se o sol nascer hoje, eu vou para o culto. Se o sol nascer hoje, eu vou para a manhã missionária. Então, em outras palavras, ele está dizendo: é certeza que eu vou estar lá. Ele está dizendo: é certeza que eu vou estar no culto. Por quê? Porque o sol nascer é algo claro, principalmente aqui. Então, nós podemos substituir o termo se por porquê. Então, o versículo ficaria: porque o mundo vos aborrece. Logo, o texto não está dizendo assim: possa ser que o mundo nos odeie, possa ser que o mundo vos aborreça. Jesus está dizendo: com certeza o mundo odiará vocês, com convicção o mundo os aborrecerá. Não há dúvidas do ódio do mundo contra os discípulos de Cristo. Mas que mundo é esse que odeia, que despreza, que persegue? O mundo representa o sistema mundano, caído, que opera de acordo com os valores de Satanás e está sujeito à maldição do pecado. O mundo também representa a porção da humanidade que vive segundo esse sistema de valores e serve de boa vontade aos seus fins. Perceba que os que são do mundo amam as suas vaidades,
aplaudem os seus pecados, valorizam suas iniquidades, porque amam estar na perversidade. Eles são homens do mundo, completamente devotados a este mundo, fiéis às coisas deste mundo, e nunca pensam no outro mundo. E o que eles fazem com quem decidiu seguir um estilo de vida diferente do que o mundo segue? Que eles fazem com quem decidiu andar na contramão deste mundo? Eles aborrecem, eles perseguem, eles afrontam, eles odeiam. Vale lembrar que o ódio é proibido pela lei de Deus, pois equivale ao homicídio. O ódio sempre se disfarça com uma nova capa de engano. O ódio leva à contenda e produz amargura na vida. O ódio é obra da carne e faz oposição direta ao fruto do Espírito. O ódio é uma das características do paganismo. Mas aqueles que são do mundo não querem saber disso. E qual o motivo desse ódio, dessa fúria, dessa revolta descontrolada? Versículo 18, Jesus começa dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele odiou a mim. O ódio do mundo por Jesus esteve presente desde o início do seu ministério público. No seu nascimento ele foi perseguido por Herodes, foi perseguido pelos doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, foi zombado pelos soldados que passavam perto da cruz, até mesmo por um ladrão que estava ao seu lado. E quer que eu fale uma verdade para você? O mundo na verdade não nos odeia, o mundo odeia o nome que nós carregamos. O mundo odeia o nome de Cristo em nós. Pregador, pois eu sou aplaudido, eu sou amado, sou venerado pelo mundo. Então você está falhando como cristão, porque quando experimentamos pouco ódio do mundo, isso é um sinal da falta de amor, seriedade e comprometimento em nossa condição de cristão. Porque no Evangelho não existe meio termo, porque para Cristo não existe meio termo, e para o mundo também não existe. Se resplandece Cristo, é odiado; se reflete Jesus, é perseguido; se carrega a cruz, é alvo de zombaria; se não se envergonha do Evangelho de Cristo, é motivo de deboche; se vive o Evangelho verdadeiramente, é alvo de piadinha; se decide viver uma vida santa, é alvo de zombaria do mundo. Mas quem entende isso verdadeiramente, não sente falta dos aplausos, não sente falta da fama, não sente falta dos holofotes, porque ele sabe: igreja não foi chamada para ser celebridade. Deus não nos chamou para sermos superstar ou superestrela. Deus não nos chamou para sermos artistas. Deus nos chamou para sermos profetas. Deus não nos chamou para sermos estrelas. Deus nos chamou para sermos a voz que clama no deserto. Deus não nos chamou para sermos celebridades. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela e diga que a sua prioridade seja mudada esta manhã. Diga isso para ele. Desse jeito aí ele não acreditou não, irmão. Eu sei que ele está com fome, mas diz com graça. Diga que as nossas prioridades sejam mudadas esta manhã. Nós temos visto um tempo difícil, onde as pessoas não querem mais ser sal da terra, porque o sal precisa ser esfregado na carne, e quando o sal é esfregado na carne arde, e quando o sal é esfregado na carne incomoda. As pessoas não querem mais ser luz do mundo, porque iluminar
para o mundo de trevas incomoda, porque fazer totalmente diferente do que aquilo que eles fazem é ser totalmente oposto do que aquilo que ele é e daquilo que eles são. E a verdade é que nós hoje desejamos parecer iguais, para não causar contenda, para não causar revolta, para não perder amizades, para não perder seguidores. A verdade é que o número de seguidores está valendo mais do que o número de almas, que o número de amigos está valendo mais do que a nossa santidade. Mas Jesus não nos chamou para sermos populares, Jesus nos chamou para carregarmos a cruz. Que os artistas desapareçam dos nossos altares, que as estrelas percam o brilho das nossas igrejas. A igreja não foi chamada para se tornar uma disputa de estrelas para ver quem brilha mais. A igreja foi chamada para carregar o nome da estrela da manhã, Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não foi chamada para dizer: se eu não cantar, Deus não desce; se eu não pregar, Deus não desce; se eu não solar o hino, não vai ficar bom; se não for do jeito que eu quero, não vai ficar legal. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para dizer: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu desapareça. Se tiver pelo menos duas pessoas que ainda têm essa prioridade, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Oh, glória a Deus! Aleluia! A primeira resposta do mundo aos discípulos de Jesus é o ódio. William Barclay explica que quando Jesus escreveu o seu evangelho, já fazia muito tempo que esse ódio contra os cristãos já havia começado, porque o governo romano consideravam os cristãos como pessoas desleais ao império, uma vez que se recusavam ao adorar o imperador como uma divindade, porque os romanos viam na adoração ao imperador um elo de união desse grande império. Roma era tolerante com seus súditos, desde que eles queimassem incenso ao seu imperador e o adorassem como Cúrios, como Senhor. Podiam então professar livremente a sua religião, se eles adorassem o seu imperador como Senhor. Mas a igreja não nasceu para servir dois senhores, mas a igreja não nasceu para dividir a glória de Deus. A igreja entende: só há um Deus, só há um Senhor, só há um Rei, e nada além de Cristo, e nada além de Deus. Aí perceba que quando eles não conseguem fazer com que a igreja se dobre aos pés do imperador, eles espalham coisas complicadas para destruir a igreja. Perceba que os judeus espalharam uma propaganda difamatória entre os pagãos sobre os seguidores de Cristo. Rotularam eles de revolucionários por causa de sua recusa a adorar a César. Chamaram eles de canibais por causa de sua prática de lembrar a morte do Senhor, comendo pão partido como símbolo de seu corpo. Os chamaram de incendiários em razão de sua expectativa de que a terra e também as obras nela contidas seriam queimadas. Chamaram a igreja de imorais, relatando os banquetes de amor como orgias. Chamaram os discípulos de desintegradores da família por causa da lealdade a Cristo. Agora deixa eu abrir um parênteses para falar uma frase de Mateus Henrique que diz assim: eu receio que se fizéssemos uma eleição entre Cristo e Satanás, Satanás iria nos superar em muitas coisas, principalmente na questão da sua união e combinação. Porque veja,
o mundo se unindo contra a igreja. Os judeus e gentios não concordavam em nada, mas se uniram para perseguir o ministério de Cristo. Os saduceus e fariseus, que tinham rinchas terríveis, se uniram contra Cristo. E perceba que parte desse ódio vem de pessoas religiosas, porque Jesus nunca teve problema com pecadores, mas Jesus sempre teve problemas com religiosos, porque o mundo religioso odeia quem é cristão de verdade. Por quê? Porque o mundo religioso aprendeu a viver de máscara, aprendeu a mascarar a sua identidade, simplesmente vindo um culto no domingo, simplesmente colocando uma máscara de santidade, mas na verdade a cara mostra uma coisa, mas o caráter não mostra a mesma coisa, porque são apenas religiosos, mas não são cristãos. O sistema do mundo funciona com base na conformidade. É por isso que Jesus continua dizendo, versículo de número 19: se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Por quê? Porque o sistema do mundo funciona com base na conformidade. Enquanto você segue a tendência, você é aceito. Enquanto você segue a moda, você é aplaudido. Enquanto você está na doutrina do mundo, você é elogiado. Mas quando o cristão se recusa a se conformar com este século, porque ele é nova criatura e não deseja mais viver como antes, o mundo o odeia. Porque o mundo em trevas não quer luz e o mundo em decomposição não quer sal. Por isso Lutero declarou: o nome de Cristo saído de vossos lábios será para eles como veneno e morte. Agora você entende o porquê você era aceito em alguns lugares e hoje não é mais. Agora você percebe o porquê as pessoas antes te procuravam, te chamavam para sair, e hoje você vive a solidão. O WhatsApp não toca, mensagem não chega, ninguém te chama mais para nada. Consegues entender agora o porquê você era popular na escola, na faculdade, no trabalho, e de repente só porque você confessou a sua fé e disse: sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, assembleiano até o tutano, todos te tratam de um jeito diferente. Aonde você passa tem uma piadinha: chegou o crente, chegou o pastor, chegou o santo. Mas hoje eu lembro a vocês o porquê de tudo isso ter acontecido, e se você entender, você dá glória. O texto diz: porque se vós fosseis do mundo, o mundo não os amaria. Mas tem um recado bom para você: como vocês não são do mundo, o mundo os aborrece. Tem alguém para dar glória a Deus nesta manhã? Sabe qual é o maior ódio do mundo? É porque Cristo os escolheu do mundo para consagrá-los a si mesmo. E esta é a razão pelo qual o mundo odeia você. E esta é a razão pelo qual o mundo não suporta você. Por que, pregador? Porque a revolta deles é porque essa escolha, essa vocação, essa separação não coube a você. Não foi você que se auto-escolheu, não foi você que se auto-vocacionou. Até porque se fosse, eles tentariam tirar isso de você, eles tentariam arrancar isso de você, eles tirariam o céu de você e colocariam para alguém que é da patota deles, da panela deles, do grupinho deles. Se fosse pelos recursos humanos, eu te garanto que tirariam o céu de você, cancelariam tua passagem, arrancariam teu passaporte. Mas ainda bem que quem nos escolheu do mundo foi Cristo Jesus, o Nazareno. Ainda bem que quem nos escolheu do mundo foi o
Deus Todo-Poderoso. E eu posso dizer algo para você, se você entender, você dá glória. Ninguém interfere na escolha de Cristo. Podem tirar a tua cadeira, mas jamais arrancarão a escolha. Podem mexer no título, mas a escolha ninguém mexe. Ainda que o mundo não suporte e tire tua vida, você parte, mas parte como escolhido. No culto fúnebre, o pastor vai ter que ler Salmo 116:15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Não parte como ímpio, parte como santo, parte como escolhido. Tem alguém para dar glória a Deus aqui? Eu estou sentindo Deus aqui nesta manhã. Eu estou sentindo Deus aqui nesta manhã. Você pode olhar para alguém aí, se ele estiver dormindo, dá um glória a Deus no ouvido dele e diga: tu é escolhido e ninguém interfere na escolha. Tu é escolhido e ninguém mexe na escolha. É por isso que alguém já tentou te tirar do congresso. É por isso que alguém já tentou te tirar da casa de Deus. É por isso que alguém já tentou tirar o céu de você. É por isso que alguém já tentou colocar outras opções. Mas Deus olhou e disse: eu escolhi, você é meu, não abro mão de você. Oh glória, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Agora entenda, por favor, o ódio do mundo é uma prova forte da mensagem cristã. Por quê, pregador? Porque não se odeiam sonhadores, não se odeiam contadores de lendas, não se odeiam escritores de fábulas. O mundo só odeia escolhidos. E eu acho interessante o que o texto diz, porque Jesus diz assim: eu vos escolhi do mundo. Então, o tema da vocação dos discípulos é elaborado pela ideia de que Jesus os está tirando do mundo. Pelo menos no sentido de que, enquanto eles estiverem no mundo, não pertencerão ao mundo. Isso não significa que eles estão isolados da realidade. Isso não significa que eles estão separados da necessidade do mundo. Mas isso significa que eles encaram as coisas da terra do ponto de vista do céu. Oh glória! Só que tem um porém: cabeça no céu, perseguição na terra. Coração no céu, afrontas na terra. Só odeiam quem pisa na terra com o coração no céu. Só odeiam quem pisa na terra com a cabeça do céu. E eu já estou encerrando, mas eu quero que você entenda algo. Os herdeiros do céu nunca foram os preferidos deste mundo. Caim odiou Abel porque as suas obras eram justas. Os irmãos de José o odiaram porque ele era sonhador. Saul odiou a Davi porque o Senhor estava com ele. Acabe odiou a Elias por causa das profecias. Assim são as causas infundadas do ódio do mundo. E não adianta tentar ficar quieto, porque se carrega verdadeiramente o nome de Cristo, vai ser odiado sim, vai ser afrontado sim. E como a igreja responde o ódio do mundo? Versículo de número 20, Jesus diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. E eu queria que você guardasse bem essa frase: se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Os estudiosos não apresentam consenso quanto a essa questão,
Alguns afirmam que Jesus estava sendo irônico, pois não guardaram a palavra que ele pregou. E se não guardar a palavra que ele pregou, imagina a palavra dos discípulos. Outros afirmam que Jesus está dizendo, preguem porque vai ter um pequeno grupo que vai acreditar, que vai crer e que vai guardar a palavra. Mas o que eu quero que você entenda é essa frase: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Principalmente essa última frase, também guardarão a vossa palavra. Sabe o que é incrível? Se tu entender, tu reage. É que Jesus está dizendo, o mundo vai odiar vocês, vai aborrecer vocês, vocês serão perseguidos, mas não é para se calarem. Vou de novo. Vocês serão perseguidos, mas não é para se calarem. Ainda que escarneçam da mensagem de vocês, preguem. Ainda que virem motivo de chacota, preguem. Eu imagino os discípulos meio confusos ainda, dizendo, mas peraí Jesus, não acreditaram na mensagem do Senhor, e vão acreditar na nossa? Por que a gente vai pregar para quem nos odeia? Eu imagino Jesus dizendo, porque evangelho é isso, missões é isso, é responder o ódio do mundo com amor, é orar por quem lhe feriu, é cuidar de quem lhe machucou, porque evangelho sempre terá a ver com o maltratado cuidando de quem o maltratou. A resposta da igreja odiada, lembra do tema que eu te falei? A resposta da igreja odiada é amar quem nos odeia, é cuidar de quem nos feriu. Por quê? Porque se o ódio provém da essência do mundo, o amor provém da essência da igreja, e cada um só dá aquilo que se tem. Perceba, no versículo 18 Jesus mostra que os discípulos serão odiados, porque primeiro ele foi odiado. No versículo 20 ele diz que os discípulos serão perseguidos, porque primeiro ele foi perseguido. Ele mostra aos discípulos que não é para se calarem, porque ele não se calou. Eu não sei se você percebeu, mas aqui em meio ao ódio tem semelhanças. Então, quanto mais odiado, mais parecido. Oh glória! Quanto mais o discípulo de Cristo é odiado, mais parecido com Cristo ele se torna. Quanto mais ele é odiado, mais semelhante a Cristo ele se torna. Eu vou falar, se você entender, você dá glória. A igreja odiada responde ao mundo com amor, porque até nisso ela se parece com Cristo, que mesmo em meio ao cruz, sendo zombado, ele olhou e ele não disse, Pai, mata-os, mas ouviu da boca dele dizendo, Pai, perdoa-os, oh glória a Deus. E eu encerro dizendo, versículo de número 21, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. A igreja é odiada por causa do nome que ela carrega. E o que ela carrega? O nome que está acima de todos os nomes. Pode não ter muito recurso, mas carrega o nome. Pode não ter muita fama, mas carrega o nome. Pode não ter muita popularidade, mas carrega o nome. E eu encerro dizendo a vocês, sofrer por esse nome é um privilégio, sofrer por esse nome é uma honra. É por isso que Billy Graham disse, ainda que não exista céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura, foi um prazer ser cristão. Por quê? Porque quanto mais eu sofro, mais é gerado Cristo dentro de mim. Quão consolador é recebermos a tribulação como cumprimento da promessa do Pai. É por isso que 1 Pedro 4,14 diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados
Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Quem pode adorar a Ele nesta manhã aqui? Com a permissão do pastor, se coloque de pé, por favor. Erebaia, calamaia, xanda, erebaia, suria. Será que você tem percebido o quanto as afrontas têm te colocado mais perto de Cristo? Será que você tem percebido o quanto as perseguições têm te aproximado de Cristo? Será que você tem percebido o quanto algumas separações têm te aproximado de Cristo? Você pode até estar sendo afrontado, mas você está mais perto. Você pode estar até sendo caluniado, mas você está mais perto. É motivo de deboche, mas você está mais perto. É motivo de piadinha, mas você está mais perto. Porque foi gerado Cristo dentro de você. Eu já vou encerrar agora. Mas eu queria que você colocasse a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado agora. Quando eu estava fazendo esta mensagem, Deus falava comigo. Existem soldados que precisam ser curados hoje. Existem guerras que nós estamos enfrentando por carregar o nome de Cristo. E você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, você é humano. E ainda que sofrer por Cristo seja um privilégio, isto dói. Essa pessoa que está do seu lado carrega marcas. Essa pessoa que está do seu lado carrega marcas. Porque ela já recebeu propostas para sair da igreja. Porque ela já recebeu propostas para largar o nome de Jesus. Porque ela já recebeu propostas para se afastar. Mas ela continuou de pé. Dizem que adolescente não tem guerras. Mas só Deus sabe das guerras internas que você trava dentro do teu quarto, adolescente. Só Deus sabe das guerras internas que você trata dentro da tua casa, jovens. Só que nós somos igrejas. E igreja não mata quem está ferida. Igreja cura quem está ferido. Por isso eu quero pedir para você agora se comportar como igreja. Se a ferida desse irmão do seu lado não te sensibiliza, na hora do apelo, quem tem que aceitar Jesus é você. Se a dor de alguém não te traz dor, você precisa conhecer a Cristo imediatamente. Nós vamos encerrar, mas eu quero que você ore por essa pessoa que está do seu lado agora. Eu queria que você orasse por ela agora. Eu queria que você orasse por ela agora. Ore por ele, irmão. Ore por ela, irmãs. Eu quero ouvir o barulho da igreja orando agora. Ore, porque enquanto você ora, Jesus trata ele. Porque enquanto você ora, Jesus sara esta pessoa. Ore por ele agora, ore por ela agora. Ore por ele agora, ore por ela agora. Profetize na vida dele agora. Use a autoridade que Deus te deu, guerreiro. Está caindo toda obra do maligno contra esses adolescentes agora.
Está caindo toda obra do inferno contra esta igreja agora. Baias. Tinha gente que era para parar esse ano. Tinha gente que não ia aguentar as calúnias, as opressões, as afrontas, os deboches, as piadinhas. Mas depois de hoje você caminha mais um pouco. Depois de hoje você avança mais um pouco. Ore por ele agora, ore por ela agora. Ore por ele agora, ore por ela agora. Ô mãe, se teu filho está aqui, vem orar por ele agora. Ô pai, se tua filha está aqui, ora por ela agora. Remandoreba Ekemando kebia calabachanderebaias. Tekemandoreba súrias. Nós estamos em guerras e nós estamos profetizando nesta tarde de domingo. Nós não seremos parados. Nós não seremos parados. Olha aí, ore por ele agora, pai. Ore por ele agora, mãe. Clame pelo teu filho, clame pela tua filha. Ó Deus, eu te apresento estes adolescentes. Ó Deus, eu te apresento estes jovens. Ó Deus, eu te apresento esta igreja. Igreja é isto, Senhor. É sofrer, mas carregar o nome do Evangelho. É sofrer, mas é carregar a cruz. É ser chamado de louco, mas nós não estamos nem aí. Porque o Evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Enquanto alguns se envergonham, nós dizemos: porque nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Nós continuaremos a pregar, nós continuaremos a fazer a obra, nós continuaremos a fazer a tua vontade, nós continuaremos a carregar o teu nome. Dá força a esse adolescente agora, dá força a esse jovem agora, dá força a essa moça agora, dá força a esse moço agora, porque sem as tuas forças ele não aguenta, porque sem o teu ânimo ele não resiste, porque sem a tua graça ele não sobrevive. Mas se o Senhor der graça a ele, ele caminha. Mas se o Senhor der força a ele, ele caminha. E nós estamos profetizando aqui hoje: não haverá desistência, não haverá retrocesso, não haverá negação, não haverá desistência, não haverá retrocesso, não haverá negação, não haverá retrocesso, não haverá desistência, não haverá negação. A igreja continuará a carregar o nome de Cristo. Ouço cadeias quebrando. Eu queria chamar os adolescentes, os jovens a vir aqui na frente agora. Nós vamos encerrar, mas eu queria convidar você a vir aqui na frente. Terabando kebia shanderemaya calabasuria. Teriabaya candorebia shanda. Não é só os adolescentes da igreja local, eu estou chamando os adolescentes. Você adolescente, pregador, eu não sou adolescente, mas eu sinto que eu preciso de força para aguentar essa faculdade, para resistir nessa escola, para resistir nesse trabalho. Corre aqui também, agora. Eu preciso encerrar, mas o Espírito Santo de Deus está impulsionando a fazer isto aqui. Chamando Orebachanda. Você não sabe o quanto é importante você estar aqui hoje. Você não sabe o quanto é importante você estar aqui na frente agora. Talvez depois dessa imposição de mãos você vai estar mais forte. Talvez não, certeza. Você vai estar mais forte, mais preparado.
mais crentes, mais amadurecidos, mais revestidos de autoridade, de poder, de graça. Se tu não é batizado com o Espírito Santo, vai dando glória que Ele pode te batizar aí hoje, rapaz. Vai dando glória que Ele pode te batizar aí hoje, moça. Vai dando aleluia que Ele pode te tocar aí hoje. Os obreiros fiquem à vontade. Os obreiros fiquem à vontade. Ó Deus, toque esse adolescente agora. Ó Deus, renova esse adolescente agora. Ó Deus, reveste ele agora. Reveste ele com as armas que ele precisa ser revestido. Reveste ela com as armas que ela precisa ser revestida, para lidar com as astutas ciladas do maligno, para lidar com as astutas ciladas dentro dessa escola, para lidar com esse sistema mundano. Seja renovado em nome de Jesus. Seja fortalecida em nome de Jesus. Eu estou vendo adolescente sendo renovado aqui. Eu estou vendo adolescente chorando aqui. Ô moço, adolescente, rapaz, se tem outro rapaz chorando do teu lado, abraça ele aí. Se tem essa irmã chorando do seu lado, irmã, abraça ela aí. Irmã, abraça a irmã. Irmão, abraça irmão. Mas ajude ele nessa guerra. Ajude ele nessa guerra. Ajude ele nessa guerra. Ajude ele nessa guerra. Olha o Espírito Santo tocando. Olha o Espírito Santo batizando. Olha o Espírito Santo renovando. Olha aí, olha aí, olha aí. Rebaia calabachanda, rebaia séria. Remando quebe a calabachanda. Te queimando, rebaia calabaia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Cante, derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Aleluia. Nesse mesmo clima espiritual, nessa mesma atmosfera espiritual, eu quero fazer um convite agora e eu entrego o microfone. Tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você está decidido: eu quero carregar o nome de Cristo. Eu quero carregar esse nome precioso, que até nas maiores lutas me faz ter bom ânimo, porque eu me torno parecido com Ele. Eu quero te convidar a aceitar ou voltar para Jesus desta manhã. Se você quiser, corre aqui na frente. Os adolescentes dão um espacinho, você corre aqui, nós oramos por você. Eu poderia pedir para os adolescentes todos ir para o banco, mas eu não vou fazer isso, porque eu quero mostrar para você a família que você vai ter. Eu quero mostrar para você o exército que você vai ter, orando por você, guerreando com você, lutando com você. Tem alguém esta tarde que quer aceitar ou voltar para Jesus? Tem uma vida para Jesus aqui nesta tarde. Cadê a segunda pessoa que se decidiu por Jesus aqui hoje? O meu Jesus te convida. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente e nós vamos orar por você. É a última vez que eu convido. Eu preciso entregar o microfone ao pastor desta igreja. Eu conto 1. O meu Jesus te chama.
Eu conto 1,5. Ele quer mudar a tua história hoje. Eu conto 2, 2,5, 3. Não há mais ninguém? Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Glorifique ao Senhor nesta tarde.